Olá, bem-vindo a todos à nossa capacitação no uso de gerenciadores de referências, o Zotero. Me chamo Adriano Carlos, sou bacharel em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, com especialização em Gestão da Educação e Criatividade, e estou lotado nos sistemas de bibliotecas da UERN. Este é nosso programa de capacitações visando auxiliar ao aluno, ao pesquisador, na utilização de ferramentas que auxiliem, facilitem, nos tragam alternativas na produção dos textos acadêmicos, na vida acadêmica. Vamos fazer um trabalho de tela a tela do Zotero, conhecendo suas funções, seus menus, sua integração com os editores de textos e como ele vai nos auxiliar na organização das nossas referências bibliográficas e no uso de citações e na criação de referenciais bibliográficos na produção acadêmica. Vamos lá? De antemão, alguns passos na produção acadêmica. Né? Anteriormente, o que se via era a escassez de informações. E em nossos dias, o que temos são várias possibilidades de adquirir essas informações na produção acadêmica. Alguns passos em que o usuário do Zotero, como leitor, segue. Na leitura, como leitor, o usuário ele vai reconhecer o tipo de texto que quer, o tipo de pesquisa que ele vai fazer, ele vai buscar os textos que conferem a ele um maior arcabouço teórico e referencial para a sua produção, ele vai recuperar e acessar essas informações, toda essa sua pesquisa de referencial bibliográfico, e vai, por fim, utilizar. Este é o caráter de leitor do usuário. Como autor, o usuário vai sintetizar e produzir o seu material, ele vai comunicar o que ele aprendeu, o que ele conseguiu tirar dessa sua pesquisa e, por fim, ele vai ser lido e avaliado. Então, esse é um resumo do caminho do usuário como leitor e como autor. Mas aonde se recupere e o usuário, o aluno, o pesquisador, vai acessar esses dados? Algo interessante que eu me repito, alguns anos atrás, a grande dificuldade era a escassez de informações. A dificuldade em se acessar bancos de dados, em se ter acesso a referenciais bibliográficos. Era escasso. E o acesso a ele por parte de alunos da rede pública, seja do ensino de graduação, seja da pós-graduação, era bem limitado. Hoje em dia temos, por exemplo, onde vão ser buscados os dados. Temos várias bases de dados. A PubMed, a EBSCO, a Scopus, a Web of Science, a Cielo, o banco de tese e dissertações digitais, e temos o portal de periódico CAPES, que é bom trazer uma informação que a UERN faz parte dessa junção desse serviço, em que é oferecida à UERN, ao aluno da UERN, ao pesquisador, ao professor, todos aqueles que fazem parte da UERN, acesso ao banco de dados que são pagos, mas que acessados através da UERN, temos acesso a todo o material que outros têm que pagar. Nós temos acesso gratuitamente. Para termos mais informações sobre como é feito esse acesso, como o aluno, o pesquisador pode ter, dê uma olhada na nossa outra capacitação, que é justamente sobre como otimizar a nossa pesquisa nos bancos de dados, sobre como produzir cientificamente, utilizando o portal do periódico CAPES. Essa capacitação se encontra também no nosso portal, em que nós vemos em que, acessando essas bases através do portal, temos acesso a uma gama de informações que é muito mais otimizada se direcionarmos a nossa pesquisa pelo portal de periódicos do que sair procurando diversificado. Porém, isso é só um spoiler. Por favor, a capacitação está lá, então ela está aberta para vocês. E lembrando que essas bases de dados é onde o aluno, o pesquisador ou o usuário sai pesquisando e vai coletar seus dados. E como organizar esse volume de informação? Como eu me repeti, o volume de informações que o aluno tem disponível para si é um ponto importante, porém se torna um ponto em que pode gerar uma grande dificuldade se ele não souber otimizar essa pesquisa, essa organização de tantos dados. É aí que entram os gerenciadores de referências, que são programas que vão auxiliar o autor, o leitor, o aluno, que permitem armazenar esses dados, as suas referências bibliográficas, gerenciar
e citar as referências de acordo com as normas específicas de cada periódico. Quais são as bases principais ou quais são as principais características dos gerenciadores de referências? Eles auxiliam na criação de uma biblioteca pessoal, nos fichamentos, anotações, resumos e comentários, no compartilhamento de referência com os pares, na organização das leituras, na organização de referências e arquivos, na formatação de citações nos seus diversos aspectos e tipos, como ABNT, Vancouver, APA, e na geração automática das listas de referência. Temos vários softwares que se dedicam a esse aspecto de gerenciar as referências bibliográficas de uma pesquisa. Temos o Mendeley, temos o EndNote e temos o Zotero. Escolhemos o Zotero justamente por ele ter uma gama de ferramentas oferecidas gratuitamente ao usuário, em que capacita quem o utiliza, quem vem utilizando no dia a dia, a ter em suas mãos uma ferramenta que vai se tornar imprescindível na sua produção acadêmica, desde o início da sua vida acadêmica até a sua pós-graduação. Vamos ver alguns aspectos do Zotero? O que é que o Zotero pode nos oferecer? Ele vai detectar registros de bibliotecas, artigos, vídeos, entre outros. Ele vai inserir citações e referências em editores de texto. Ele vai armazenar, gerenciar as referências, organizar as referências em pastas e coleções, porque é interessante lembrar que imagine o Zotero como se fosse uma estante, a sua estante de livros, de revistas, a qual você vai ali adicionando em espaços de uma maneira em que muito pessoal sua que você vai organizar, de uma maneira que se torne prático quando você precisa de um livro de sociologia, de um livro de prática de enfermagem, um livro de anatomia humana. De acordo com sua arrumação, você sabe onde ele vai estar e vai ter um acesso mais rápido. O Zotero pretende ser isso. Aliás, ele é isso. Ele vai organizar toda a sua pesquisa de acordo de uma maneira personalizada na criação de pastas e no acesso, e durante a produção acadêmica, ele se torna muito mais fácil retornar a esse material e citá-los na produção. Ele também cria grupo de discussão para trabalho colaborativo e compartilha coleções de referências, caso seja da escolha do usuário fazer parte de um trabalho em grupo ou compartilhar sua pesquisa com outros. Além disso, ele vai salvar uma coleção de referências na nuvem, ele vai criar listas de seus trabalhos. Caso você tenha publicações próprias, você pode tornar isso acessível para outras pessoas que também utilizam o Zotero. Inserir notas e marcadores, o que facilita o retorno e a recuperação desses dados. Ele pode anexar arquivos PDF, imagem, nessas referências. Ele vai importar textos completos automaticamente quando disponível. Enquanto fazemos a nossa pesquisa, ele vai recuperar esses dados. Caso esteja disponível um texto completo em formato de PDF, em formato de Word, o Zotero faz automaticamente o download para o computador desses arquivos enquanto a gente faz a pesquisa. Sem contar que ele é integrado com os principais processadores de texto, no caso o Word e o LibreOffice. Vamos instalá-lo? A instalação se dá através do acesso do link zotero.org/download, vai nos apresentar essa tela, o download, clicamos em download, ele vai automaticamente reconhecer o sistema operacional do qual eu estou acessando. No meu caso é um Windows 64 bits, ele já me dá a melhor opção para mim. Caso por algum motivo ele não reconheça corretamente ou eu queira baixar um instalador para um outro sistema, então eu posso escolher aqui em outras plataformas. Ele também vai reconhecer automaticamente qual navegador eu estou utilizando. No caso é o Chrome, ele me oferece a extensão que vai me trabalhar com o Zotero programa. A extensão vai trabalhar com ele aberto, que é o Zotero Connector. Eu recomendo utilizar o Chrome, porque é o que tem tido mais compatibilidade com o Connector. Ele também tem versões, como a versão de instalação do programa, ele também tem versões para o Mozilla, tem versões para o Edge, tem versões para o Opera, então fica a seu critério.
O Chrome é só uma recomendação, é só uma indicação, porque tem demonstrado ter mais precisão na sua utilização e que não apresenta tantos erros como os outros. Clicamos, baixamos para o nosso computador. Um ponto, o Zotero oferece também a possibilidade de criarmos uma conta no próprio Zotero. Criamos um login, uma senha. Não é obrigatório você ter esse login, porém oferece algumas ferramentas muito interessantes e que vão somente acrescentar pontos positivos na utilização do Zotero. Como, por exemplo, conceder a possibilidade de sincronização e participação em grupos, ou seja, a partir do momento em que eu crio essa conta no Zotero, lá no programa nós vamos ver que podemos configurar para toda a nossa pesquisa, todo o nosso material, ele pode ser sincronizado em computadores em que o Zotero esteja instalado. Por exemplo, eu tenho meu computador de casa, onde você faz sua pesquisa, tem o seu material, mas por algum motivo você tem que acessar em algum outro lugar, no computador da universidade, no computador de um orientador, de um colega. Você inserindo no Zotero seu login, sua senha, ele vai recuperar toda a sua biblioteca. Ou seja, você tem aí em nuvem um espaço que o Zotero vai lhe oferecer para que você possa ter um material aonde você estiver. Sem contar que permite o acesso de biblioteca remotamente, como eu falei. O espaço em que o Zotero oferece gratuitamente é de 300 MB. No mundo hoje em dia de gigas e terabytes, pode não ser tão grande, mas imaginem as milhares de pessoas que utilizam o Zotero e o Zotero oferece 300 MB de espaço. Imagine hoje, depois que finalizar essa capacitação, quantas pessoas não vão lá criar o seu login, sua senha e ter os seus 300 MB. 300 MB pode não parecer muito, mas já é um grande auxílio para você ter em nuvem, aonde você tiver um backup da sua pesquisa, do seu material. E caso você necessite e ache por bem, você pode assinar planos pagos do Zotero que oferece. Mas, porém, você tem esses 300 MB que vai lhe auxiliar. No meu caso aqui, ele mostra que dos 300 MB, eu só utilizei 44, né, meus arquivos, e ele vai sincronizar sempre. Vamos continuar com a instalação e configuração. O Zotero Connector, que é a extensão que vamos utilizar, é a do Chrome. Clicamos em instalar Chrome Connector, ele vai automaticamente nos levar para o ambiente onde se instala todas as extensões do Chrome. Vamos clicar em usar no Chrome. Depois da instalação feita, ele vai ficar na barra de extensões. Ele vai sempre se morfar, se transformar. Se eu estiver pesquisando na página da web, ele vai aparecer como página da web. Nesse caso, nessa cor opaca, quer dizer que ele está desativado. Aquela página que eu estou acessando neste momento, não há metadados, não é uma base de pesquisa, então ele não tá ativo. A partir do momento em que eu entro numa página de pesquisa que contenha metadados, que os metadados são as informações inseridas nos documentos para que eles possam ser identificados, ele encontra, já identifica, nesse caso aqui era uma página, é um artigo. Se fosse uma tese, ele vira um chapeuzinho. Se for um arquivo de vídeo, ele transforma na fita cassete. E isso, quando ele fica com cores já mais vivas, quer dizer que você ele já está reconhecendo a referência, você já pode baixar e salvar o que tiver em tela. Com a extensão instalada, ao acessar uma página com artigo contendo metadados, o Connector já reconhece os dados e pode salvar no Zotero, tanto as referências quanto o arquivo PDF, se disponível. No caso, eu estou acessando a ProQuest. Um ponto interessante, mesmo acessando de casa, eu acessando pelo portal de periódico CAPES e pelo acesso CAF, que me permite acessar de casa como se estivesse utilizando o acesso da UERN, ele me concede, o ProQuest vai reconhecer que eu estou acessando, a pessoa que está acessando faz parte da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e com isso eu tenho acesso a um maior volume de dados. Mais uma vez, mais informações de como se faz a pesquisa
no nosso canal do YouTube, na capacitação de como otimizar a pesquisa utilizando o portal de periódico CAPES. Reconheceu, fiz uma pesquisa, entrei eu quero esse periódico, mudanças no universo dos quadrinhos, textos, materialidades e práticas culturais. Entrei nesse artigo, o Zotero Conecto já reconhece, já recupera o metadado e já vai me dar as seguintes opções. Clicamos em cima do Conector, um ponto para funcionar tanto no Conector como nos processadores de textos. Sempre que estivermos trabalhando na pesquisa, o Zotero tem que estar aberto. O Zotero programa instalado na sua máquina. Ele tem que estar sempre aberto para que ele funcione em fusão tanto com as extensões como o processador de texto. Cliquei, ele já me oferece esta opção de salvar referência nesta pasta, Cultura Nerd Geek. Vamos ver como se cria as pastas, porque é a que está selecionada no momento. Porém, se eu clicar na seta de seleções e de opções, eu posso escolher em qual pasta eu quero que seja salvo esta referência, que ele já retornou automaticamente. Pode acontecer também que durante a pesquisa, durante a página que eu esteja fazendo minha pesquisa bibliográfica, tenhamos várias pesquisas. Ele reconheça diversas referências. Podemos selecionar todas, ou somente aquelas que nos interessam, e da mesma maneira em que eu clique em salvar, automaticamente ele vai salvar tantas referências bibliográficas como os arquivos completos disponíveis, se estiverem disponíveis, nas pastas em que eu selecionar. Deu para entender? Vamos continuar? Porém, há um ponto a adição. O Zotero ele não funciona em algumas bases, geralmente as bases de saúde. Ele não funciona tão bem, ele não vai capturar automaticamente. Neste caso, ele oferece uma outra possibilidade. Já que ele não recupera automaticamente as referências que estão ali na página, de algumas páginas, no caso da BVS, da PubMed, nós vamos gerar arquivos de pesquisa com extensão RIS ou NBIB e vamos importar no Zotero. Quando estivermos no capítulo lá na parte de utilização do Zotero, vamos aprender como importar arquivos .ris ou .nbib. Vamos conhecer a tela principal do Zotero. Depois de instalado, este é o painel do Zotero, que se divide em 3 partes. A parte de organização, que é onde se encontram as nossas pastas. Cada usuário vai criar as pastas de acordo com suas particularidades, de maneira mais efetiva e vai otimizar a sua pesquisa. Temos a parte de coleção, que é o que está dentro de cada pasta e cada referencial, cada referência bibliográfica em que o Zotero conseguiu capturar. Temos o título, o autor, ele diz que definição é de cada referência, página da web, uma tese, para cada um ícone diferenciado, um artigo de periódico, um anexo, que é geralmente o que ele recupera da referência. Se vocês repararem, em algumas referências, essas bolinhas azuis, o que elas querem dizer é que nessas referências foi possível recuperar o texto completo automaticamente. Ao clicar em cima de uma, vemos para a terceira tela, que é a tela de dados. Na tela de dados, vamos recuperar todas as informações dos metadados. Nesse caso, eu cliquei em uma, ele me retorna o tipo de item, o título, o autor, o resumo. Quando recuperamos uma referência de banco de dados, de páginas de pesquisa acadêmicas, na sua grande maioria, esses metadados já vêm quase que todos preenchidos. Pode acontecer de não vir, então pode se preencher manualmente. Mas os metadados são justamente essas informações que confere conhecimento de qual citação a gente precisa, qual referencial ele está se referenciando. Vamos ver as principais configurações do Zotero após a instalação. Essas abas em editar, preferências,
estas abas, geral, pesquisa, exportação e avançado, elas não são alteradas no primeiro momento. Ela já vem com uma configuração padrão em que ela vai trabalhar bem. No uso constante do Zotero, talvez você queira mudar alguma particularidade, alguma configuração. Mas no primeiro momento, essas 4 abas, essas 4 opções não são editáveis. Na aba sincronização, caso você tenha optado por criar uma conta no Zotero, é aqui, neste momento, em que você vai dizer ao programa, tenho uma conta no Zotero e gostaria que toda a minha pesquisa que fosse feita, fosse automaticamente feita um backup na nuvem, lá nos 300 MB que o Zotero nos deu. Na primeira instalação, já que ele não tem os dados, vamos colocar, aqui eu tenho minha conta, vou colocar os dados, vou clicar em OK, e automaticamente, caso eu tenha colocado os dados corretos, o Zotero vai reconhecer que eu sou tenho uma assinatura no plano do Zotero. Ele vai dizer que vai sincronizar automaticamente a minha pesquisa, vai sincronizar todo o conteúdo de texto, vai sincronizar arquivos de anexos da minha biblioteca e anexos de bibliotecas de grupo. Até chegar ao espaço 300 MB, tudo que eu tiver no meu Zotero, eu posso acessar em qualquer outro ambiente. Na opção, na aba citação, é onde está aí o coração do Zotero, que é justamente as normas que vão formatar as nossas citações, que são os estilos, que os estilos são os diferentes formatos usados para apresentar as referências bibliográficas. Aqui escolhemos qual estilo de norma que iremos adotar no trabalho, além de adicionar estilos que não estejam disponíveis. O que vamos escolher agora, ela não vai ficar sendo apenas um estilo. Eu posso escolher a BNT, eu posso baixar a APA, a Vancouver. E um ponto interessante e que também de curiosidade, que o Zotero apresenta já estilos de revistas, de bancos de dados, de periódicos, a qual você queira apresentar o seu trabalho. Podemos ver aqui que ele já apresenta um formato da Elsevier. Caso você baixe, ele já vai formatar as citações e as referências bibliográficas de acordo com o que é solicitado. Mas o que queremos é a BNT. Geralmente ele não vai vir com a BNT instalada, já que o Zotero não é em português, então ele vem somente com alguns já pré-instalados. Vamos clicar aqui em obter estilos adicionais. Ele vai abrir a janela que é o repositório de estilo. Ele vai operar com diferentes estilos de referências. Então vamos digitar ABNT, pesquisar. Automaticamente ele já vai me retornar todos os estilos que há disponíveis no repositório no momento. Nesse caso aqui, alguns já são atualizados. Então você vai baixar aquele que lhe é recomendado, de acordo. Não vou me atentar muito às formatações, já que a capacitação não pode ficar datada, fica de acordo com a necessidade de cada usuário. Então, se o professor, orientador, você vai perguntar qual é a formatação utilizada para o seu trabalho. Se for a BNT, você escolhe. Mas como eu vou saber qual a BNT é a certa para mim? O Zotero ele também dá uma ajuda nisso. Ao você passar o mouse por cima do link de cada estilo, ele lhe dá uma prévia de como vai ficar a formatação daquela referência bibliográfica. Então, você vai escolher aquela que mais lhe aprover, que é mais acertada para você. Ainda no campo citação, na aba processadores de texto, o Zotero oferece para instalar os plugins dos processadores, tanto do Word como do LibreOffice. Como eu já tenho instalado, ele me oferece a opção de reinstalar o suplemento. Com o Word fechado ou o LibreOffice fechado, você vai clicar no botão, ele vai instalar um complemento que na próxima vez em que você abrir o seu processador de texto, seja ele o Word, seja ele o LibreOffice,
vai ter uma nova aba dedicada ao Zotero, onde vai ter ferramentas dedicadas para inserir as citações e suas referências bibliográficas. Vamos retornar para a tela principal do Zotero. Nós já vimos em que o Zotero se divide aí em 3 grandes telas, que é de organização, coleção e dados. Vamos ver as ferramentas do Zotero, os seus principais comandos. Na tela de comandos, nós temos criar a pasta, que é as pastas que vão ser personalizadas para cada usuário. Temos criar grupos, eu posso criar grupos de informação. Eu posso incluir um novo item manualmente. Desculpe. Eu posso incluir um novo item por identificador, pelo DOI, pelo PubMed. Eu posso adicionar uma nota às minhas leituras, às referências bibliográficas. Eu posso adicionar um anexo às referências. Eu tenho uma pesquisa avançada, em que eu pesquiso pelo nome do autor, posso pesquisar pelo título da obra, pela data. Essa pesquisa é feita dentro do material que eu já tenho no Zotero. Tem uma pesquisa básica, que é por título do autor, por título de obra. Tenho aqui os mecanismos de buscas que o Zotero utiliza. E temos o botão de atualizar, de sincronizar. Lembre-se que se nós colocarmos nosso login e senha para que o Zotero sincronize automaticamente minha pesquisa com o meu espaço em nuvem, eu posso fazer isso também manualmente, não esperar que ele faça automaticamente. Só revisando os comandos que o Zotero me oferece, as ferramentas: criar pasta, criar grupo, incluir novo item manualmente, que é onde eu vou incluir uma tese. Caso eu procure uma referência, eu já tenho o material no meu computador e eu tenho as informações, eu posso incluir essa referência manualmente. Comumente chamamos de varinha mágica, que ao clicarmos e inserirmos aí um identificador de referências, que é o DOI ou o PubMed, nós vamos ver que referência ele vai recuperar na web, precisa de uma conexão, né, de internet, ele vai recuperar tanta referência como esse material para o nosso espaço no Zotero. Podemos adicionar notas. Notas é quando estamos lendo e fazendo nosso fichamento, podemos adicionar notas à nossa leitura. Podemos adicionar anexo, buscas avançadas, busca simples, saber quais são os mecanismos de busca que o Zotero utiliza e sincronizar nossos dados. Né? Deu para entender? E sempre é bom lembrar, em um primeiro momento, pode parecer um tanto quanto complexo, ou um tanto quanto como vou utilizar esse programa, mas quanto mais utilizamos o Zotero, mais simples ele se apresenta. Mas as ferramentas se tornam comum para nós, de acordo com nossa utilização. Certo? Vamos ver como criar coleções e subcoleções. Vimos que este ícone é da ferramenta de criar pasta ou coleção. Antes de começar a pesquisa, é interessante que antes de começar a sua pesquisa, você organize as suas pastas, para saber encontrar o seu referencial bibliográfico. Antes de começar a pesquisa, pode-se criar coleções e subcoleções para uma melhor organização de suas referências. Os registros serão enviados para a coleção que estiver selecionada no momento da captura. Se lembre do que eu disse antes. Para funcionar perfeitamente, aliás, o Zotero só funciona se ele estiver aberto na pesquisa lá do seu navegador, seja ele Chrome, Opera, Mozilla, utilizando o Connector, ele só vai funcionar se o Zotero estiver aberto. No processador de texto, durante a produção acadêmica, ele só vai funcionar se o Zotero também estiver aberto. No meu caso, como eu organizei? Antropologia. Dentro de antropologia tem sociedades complexas, tem antropologia somente de referências de pesquisa da Cielo, tem cultura Nerd Geek, dentro de cultura Nerd Geek eu tenho um material de filmes e séries, eu tenho uma pasta para os não lidos, que é o que está na fila de leitura, que eu não li ainda, e tenho a de sociologia. E cada um vai criar as pastas e suas coleções de acordo com suas necessidades.
Como organizar suas referências no Zotero? O Zotero detecta automaticamente os registros de biblioteca, notícias, artigos de revista, entre outros, além de detectar e importar os metadados dos sites quanto disponíveis. Cheguei numa pesquisa na Cielo, pesquisei o tema que me é proposto, que me é interessante. Se naquele referencial tiver disponível o texto completo, automaticamente o Zotero vai recuperar este material para a nossa pesquisa. Os tipos de arquivo que são reconhecidos pelo Zotero atualmente: conferências, e-mail, apresentação, blogs, livro, teses, gravação de vídeo, artigo de periódico, capítulo de livro, artigo de revista, obra de arte, verbete de enciclopédia, audiências, estatutos, patentes. Então, esses são os tipos de arquivo em que o Zotero tenta e recupera as informações de metadados caso estejam disponíveis. Como vamos fazer a captura de referências importando diretamente de uma base científica, de uma base de dados? Com o Chrome aberto, eu estou pesquisando, entrei aqui na Cielo Brasil, fiz uma pesquisa, achei um texto que me é interessante, desculpe. Para quem não sabe, este cadeado aberto me diz que esse arquivo é de acesso aberto. O Conecto já reconheceu, já capturou as referências, os metadados, já está dizendo que ele tem um texto completo e, como é uma página da web, ele tira uma captura de tela do momento em que eu estou acessando. E é bom lembrar que para a captura funcionar, o Zotero deve estar sempre aberto. O conector vai salvar automaticamente na pasta selecionada no Zotero. No meu caso, eu quero que esta seja sociedades complexas. Então, lá no Zotero do computador, já está selecionada as sociedades complexas. Caso não seja essa pasta que eu quero, ele me dá a opção de escolher qual é a pasta correta. Nós podemos importar de arquivos .ris. Os arquivos .ris, geralmente, todos os bancos de dados, todas as bases científicas, todas as páginas de periódicos oferecem a possibilidade de baixarmos um arquivo .ris de nossa pesquisa. E o Zotero reconhece automaticamente todas as informações contidas neles. Ainda no Cielo, fiz uma pesquisa Sociedades Complexas, END, Antropologia. Utilizei aqui um operador booleano para ampliar os nossos resultados. Não quero usar o Conector. Nesse caso aqui, eu vou clicar na opção Exportar. Ao clicar em Exportar, o Cielo vai me perguntar em que pasta eu quero, no meu computador, salvar todas as referências referente à minha pesquisa num formato .ris, para que posteriormente eu possa importá-lo para o Zotero. Podemos também importar os arquivos com a extensão .nbib. Lembrando que em algumas bases científicas, na sua grande maioria da área de saúde, o Conector, que é o que reconhece automaticamente as referências, não funciona corretamente. Então é muito importante vocês aprenderem esse passo de gerar o arquivo tanto .ris quanto .nbib. No caso, eu estou na PubMed, fiz uma pesquisa geral, Covid-19. Ele vai me dar muita coisa, né? Muita produção. Vou clicar em Send To. Ele me dá algumas opções, mas aqui nos interessa o Citation Manager. Aqui ele me dá a opção, quando eu clico em Citation Manager, ele me dá tanto a opção de salvar apenas o que está selecionado, como todas as referências. Quando eu clicar em Create File, ele vai me dar a mesma opção de salvar no meu computador o arquivo com todas as referências da minha pesquisa. Estou aqui na BVS, que também o Conector não trabalha muito bem com ele de reconhecer automaticamente, e sim os arquivos .ris gerados por ela. Fiz minha pesquisa, selecionei, clico em exportar, ele vai me abrir uma outra janela com opções de exportação da minha pesquisa. No caso, eu quero o RIS.
eu posso salvar tanto as referências selecionadas como todas as referências. O passo seguinte de toda essa pesquisa é justamente importar para dentro do Zotero. Fiz o download lá, baixei no meu computador todos nas bases de dados os arquivos NBIB e RIS, entro no Zotero, clico em arquivo, importar, ele vai dizer que importa arquivos BibTeX, RIS, RDF, entre outros. Next. Em Next, ele vai perguntar em que pasta do meu computador se encontra este arquivo de referências. No meu caso, está dentro de TCC Pesquisa, PubMed, Covid-19, foi salvo de acordo com a base em que eu pesquisei e o tema. Clico em cima do arquivo, o Zotero vai reconhecer e vai me dar as seguintes opções de colocar coleções importadas e itens dentro de novas coleções. Caso eu não tenha selecionado uma pasta, o Zotero diz que vai criar uma pasta específica para colocar todos os itens que fazem parte deste arquivo que eu gerei na minha pesquisa. Vai copiar os arquivos para a pasta de armazenamento do Zotero automaticamente. Cliquei em Next, ele vai reconhecer que nessa pesquisa tem 15 itens dentro desse arquivo de pesquisa. Cliquei em Finish, automaticamente o Zotero vai reconhecer e vai criar uma pasta Antropologia e Cielo, todas as referências bibliográficas que fazem parte da minha pesquisa. Há também uma ferramenta de reconhecimento que chamamos de varinha mágica no Zotero, que vamos utilizar como identificador. A ferramenta é essa, chamamos de varinha mágica. Ela usa identificadores, que podem ser ISBN, o DOI, o PubMed DOI. Mas o que são os identificadores? São padrões de identificação de documentos em redes digitais. Composto por números, letras, é atribuído a um objeto digital para que este seja identificado de forma única e persistente no ambiente web. É como se fosse um CPF, um RG, um documento de identificação do material que está ali disponível. E podemos recuperar ele. De que maneira? Clicamos em cima da varinha mágica, ela vai abrir esta janela de informação de pesquisa e vamos inserir neste campo os dados que nós temos. Vamos supor que o orientador ele tenha uma dica de material, mas que não conste e você não esteja encontrando e que ele não tenha mais disponível no computador, mas ele tem o identificador. Ele lhe passa nesse número, você inserindo esse número de identificador no campo de varinha mágica do Zotero, ele vai recuperar este material, se ainda estiver disponível online, automaticamente. Neste caso, onde eu encontro os identificadores, psicologia social e personalidade. Ele me dá os textos, aqui eu estou dentro de uma pesquisa, dentro de uma página de pesquisa, uma base de dados, uma página da web. Se repararmos aqui embaixo, tem o ISBN e tem o DOI, que é o identificador. E o DOI é toda essa informação. Copiei, colei no espaço, automaticamente o Zotero vai recuperar este material e inserir ele na minha pesquisa personalizada. Na página PubMed, temos também, além do DOI, temos o PMID, que é este número que a PubMed trabalha. Então, você pode compartilhar com o seu grupo, ou seu grupo de pesquisa, como para você mesma, esta informação e inserir automaticamente no Zotero estas referências bibliográficas, assim como o material que estiver anexado nele. No portal de periódicos, quando você faz uma pesquisa lá em assuntos, ele vai me dar o identificador, que é o ISSN, mas também me dá o identificador digital, que é o DOI, que você também pode copiar. O Zotero oferece também importar referências a partir de um PDF que você já tem no seu computador, caso ele tenha sido baixado de bases científicas, de periódicos, em que contém os metadados.
Caso seja uma tese, uma dissertação de um colega, de um amigo que escreveu e apenas converteu em PDF, dificilmente este arquivo conterá metadados e o Zotero não o reconhecerá automaticamente e você terá que inserir manualmente. Mas vamos ver como se dá a recuperação de dados e referências a partir do PDF. Criamos uma pasta com PDFs, você pode criar com o nome que lhe for mais conveniente. Abrimos no nosso computador aonde está localizado esse PDF, colocamos o Zotero de um tamanho em que eu possa arrastar este arquivo para dentro da pasta e automaticamente o Zotero vai reconhecer se este arquivo tem metadados ou não. Na sua maioria, quando se adiciona os arquivos, o Zotero automaticamente reconhece e preenche os metadados destes. Porém, este recurso só funcionará quando os arquivos forem originais, ou seja, retirados diretamente da base de dados online, como nos casos da Cielo, PubMed, Scopus, etc. Arquivos em formato PDF de teses e dissertações geralmente não possuem metadados, pois estes trabalhos, quando feitos em um software editor de texto, como o Word, e apenas convertidos para PDF, não possuem metadados. Neste caso, o arquivo que eu utilizei como exemplo possuía metadados porque foi baixado de uma base científica, na base de dados original dele, em que reconhece que tipo de item ele é, o título, várias informações. Então, o Zotero vai conseguir recuperar essas referências. Caso eu baixe um arquivo PDF, eu posso tentar recuperar automaticamente dentro do Zotero os seus metadados. Como isso é feito? Copiei, colei, arrastei, inseri o meu PDF no Zotero. Eu clico com o botão direito em cima do arquivo, venho em carregar metadados de PDF. O Zotero vai recuperar esses metadados em seus sistemas de buscas. Sempre tem que haver uma conexão. Caso esteja disponível, ele recupera todos os metadados deste arquivo automaticamente. Caso ele não recupere, você pode inserir manualmente as suas referências. Você vem em inserir novo item, mas atualmente o Zotero oferece a identificação de 35 tipos de documento. Você escolhe o que se refere, o que se aproxima do seu material. E vai inserir os seus metadados, preenchendo as informações de referência, como o tipo de item, o nome, todas as informações disponíveis para que possa ser gerado uma lista de referências do seu material. Podemos também anexar um arquivo manualmente. Baixei uma referência, uma referência bibliográfica. Porém, o arquivo completo não está disponível. Mas eu tenho no meu computador, ou eu tenho uma referência e um outro colega tem este arquivo referente a essa bibliografia, e eu tenho ele no meu computador, mas só que não está aqui dentro do Zotero. Então, vamos inserir manualmente este arquivo à referência. Clicamos com o botão direito em cima da referência, adicionar anexo, anexar cópia armazenada do arquivo. Clicamos e dizemos ao Zotero em qual pasta se encontra este arquivo, que queremos anexar essa referência, selecionamos e clicamos em abrir. Podemos também fazer isso utilizando o ferramenta ícone de adicionar anexo. Clicamos em cima da referência, na ferramenta anexo, anexar cópia armazenada de arquivo e o mesmo caminho. Clicamos em cima do PDF, abrir e ele vai anexar este material PDF àquela referência que estava vazia. Estamos chegando aí no processo de leitura. Fizemos aí um caminho de instalação do Zotero, do Connector. Vimos como é feita essa captura de referências de material pelo Zotero. Vimos também que podemos inserir manualmente tanto arquivos PDFs como notas desses arquivos, como as referências manualmente. E estamos chegando aí ao passo de
da leitura desse material. Você organizou em pasta seu material, organizou sua pesquisa para que ele seja facilmente acessado e recuperado. Então, vamos ver um ponto sobre os fichamentos, uma parte muito importante que é a parte da leitura do seu material. Não adianta você ter milhares de referências, mas sim referências, boas referências, referências que vêm de bases científicas, referências que são revisadas por pares e que na sua leitura o Zotero vai oferecer também ferramentas que vão tornar essa leitura e que vão tornar esse fichamento muito mais fácil e otimizado. Você vai fazer a leitura do material, vai compreender a informação contida no material e extrair a informação relevante. A dica: a primeira leitura é uma leitura rápida, para verificar se o documento contém informações relevantes para o seu trabalho. Muitas vezes você vê o título, acha que o título se enquadra na sua pesquisa, mas no corpo do texto você vê que ele é irrelevante. A segunda leitura, dos textos que são relevantes para você, com mais atenção para destacar, anotar as partes que achar mais interessantes e úteis. Vamos utilizar essa nota, aquele campo do Zotero, em que trata da inserção de notas. O que são as notas? São aquelas fichas de fichamento, como se você estivesse lendo o material, o PDF, escrevendo no caderno, fazendo seu fichamento ou digitando. Você pode fazer isso dentro do Zotero, o que vai agregar muito mais informação para você, o que vai tornar a sua base de pesquisa muito mais rica. Como se dá isso? Eu seleciono o item, a qual eu vou ler. No caso aqui, interações do canal Nerdologia. Eu clico em notas, do meu lado direito, adicionar notas. Vai me abrir um editor de texto, um editor de notas, muito parecidos com o bloco de notas do Windows, com ferramentas básicas de formatação, o que eu vou escrevendo de acordo com o que eu vou lendo, posso inserir as notas dessa referência. O Zotero oferece uma ferramenta também que eu abro o meu arquivo que eu vou ler, o meu arquivo de leitura, venho lá no campo Notas, embaixo, e clico em editar em uma janela separada. E o bloco de notas vai se tornar em uma janela flutuante, em que eu posso colocar ao lado do arquivo em que eu estou lendo e que eu vou escrevendo e fazendo o fichamento de acordo com a leitura, como se fosse ali um marca-texto. Eu vou lendo e coloco introdução, ou as ideias centrais, as palavras-chave de cada página. Então, você vai alimentando o Zotero e essa referência com o seu fichamento. Há uma ferramenta muito importante em que eu dou a dica que seja sempre muito utilizada por quem vai utilizar o Zotero, que serve para classificar e recuperar os assuntos. Só relembrando, imagina o Zotero como uma estante em que tem diversos livros, revistas. O número é bom você ter um bom número ou um número diversificado de material. Porém, o acesso a esse material, a recuperação dessas informações é uma parte muito importante. Porque senão você vai perder um tempo enorme tentando recuperar aquela informação que você sabe que está ali, só não sabe onde está. Porque você não a colocou de maneira correta, não a classificou de maneira correta. Ainda durante a leitura do assunto, né, durante que você está criando suas notas, você pode criar etiquetas. Etiquetas são palavras-chave que podem ser adicionadas às suas notas, permitindo assim uma classificação de temas e recuperação de todos os textos que tiverem essas etiquetas inseridas em sua nota. No caso do texto que eu estou utilizando como exemplo, à medida que eu vou lendo, eu vou colocando as palavras que podem me recuperar e que eu vejo que engloba o texto, o artigo, o periódico. No caso, eu coloquei, adicionei a etiqueta nerdologia, adicionei uma etiqueta tecnologia, adicionei uma etiqueta YouTube. Terminei minhas leituras de todo o material, eu quero recuperar quais tratam sobre tecnologia. Lá naquele campo pesquisa, quando eu coloco tecnologia e dou Enter, o Zotero vai recuperar todos os textos lidos por mim em que eu inseri a etiqueta tecnologia. Então eu sei que naqueles textos que estão etiquetados tratam de um tema que eu preciso ver no momento. Posso utilizar também durante a leitura a hashtag. Durante a digitação do meu fichamento, eu posso colocar a hashtag introdução,
e digito que eu estou lendo hashtag primeiro capítulo, informações que eu acho que vão ser importantes no primeiro capítulo da minha produção. E também no campo de busca, se eu buscar hashtag introdução, ele vai me retornar todas as notas em que eu classifiquei como importante para uma introdução ou para o primeiro capítulo. É muito importante essa parte. Pratique muito essa parte. Coloque em prática essa parte do fichamento. Porque você vai conseguir ter acesso e retornar e recuperar esses assuntos de maneira muito mais eficaz. Estamos chegando na parte da produção científica. Passamos pela parte de captura de referências, captura de materiais, passamos pela parte de organização desse material, passamos pela parte de leitura deste material e agora estamos chegando na parte de produção científica, seja ela o TCC, a tese, não é? Então, vamos trabalhar com dois tipos de citações. O Zotero vai trabalhar com a citação direta e indireta. Lembrando que, durante essa capacitação, eu não vou me prender às normas, porque senão vai ficar muito datado a capacitação. Então, as normas, as características das normas, vão obtê-las de acordo com a BNT vigente no momento em que você está produzindo o seu material. Vamos abrir o Word. Lembre-se que lá na instalação do Zotero, ele ofereceu a possibilidade de instalar os plugins nos editores de texto, ou Word ou LibreOffice. No nosso caso, depois que instalamos e abrimos o Word pela primeira vez, você vai notar que agora temos uma aba nova dedicada ao Zotero, com ferramentas que são dedicadas a inserir automaticamente as informações baseadas no que nós alimentamos o Zotero até aqui. Vamos ver as ferramentas? Nós temos adicionar e editar citações, temos adicionar e editar referências bibliográficas, temos preferências de documento, que são os estilos, temos atualizar a informação, você clica aqui toda vez que você quer atualizar o seu documento e para que ele faça a atualização de acordo com as informações que alimentamos do Zotero, e temos remover atalhos do Zotero no documento, transformando em texto comum. Quando vocês vão apresentar, enviar um documento para avaliação de um periódico, geralmente eles vão pedir que eles não vão com nenhum link macro, nenhum link do Zotero. Então, vocês vão criar dois arquivos. Vocês vão fazer a citação, criar tudo bonitinho, inserir as citações, mas se vocês forem enviar para avaliação e publicação, vocês vão clicar nessa ferramenta aqui, porque ele vai manter a formatação do que você fez, porém, você não vai ter, esse documento não vai ter acesso às informações do Zotero, porque alguns periódicos, na sua grande maioria, pedem que ele não vá com esses links. Correto? Vamos ver como se dá a utilização dessas ferramentas. Num primeiro momento, eu clico em adicionar citação ou em documentos de preferências. Ele vai me perguntar qual estilo eu vou utilizar na produção científica em que eu estou trabalhando. Isso vai ser feito apenas na primeira vez em que você clica lá. No nosso caso é a BNT. Lembrando que para o complemento do Word funcionar, o programa do Zotero tem que estar sempre aberto. Nunca pode estar fechado, senão ele não vai conseguir ter acesso às informações que alimentamos o Zotero até o momento. Clicamos em ABNT. OK. Caso a BNT não esteja disponível, é só voltarmos lá no Zotero, preferências, citações, tipos de estilo, procurar a BNT e baixar. Isso serve para todos os outros estilos. Lembrando, Vancouver, APA. Cliquei, já estou digitando meu texto, né? Já estou digitando a introdução da minha produção e já quero começar a fazer minhas citações. Como é que se faz a citação? Clica na linha que vai inserir a citação, no caso, inserir a primeira citação, e logo após eu clico no ícone adicionar citação. Vou inserir a citação nessa linha, clico em adicionar citação, ele vai me abrir a caixa de pesquisa do Zotero. Esta é a nova caixa, o novo layout. Ainda também nós vamos ver o layout clássico do Zotero.
Cliquei, abri minha caixa de pesquisa, o Zotero está perguntando o que é que você quer citar, qual é a informação que você está precisando. Eu digito, ou eu posso digitar tanto o início do nome do autor, como o início do nome da obra. Ele vai me mostrar automaticamente tudo aquilo que corresponde à informação que eu estou procurando e que eu inseri a informação. Clico em cima da correta e automaticamente o Zotero coloca a citação formatada de acordo com o estilo em que nós escolhemos. Inserir a lista de referências. Depois que inserimos a primeira citação, vamos começar a inserir as referências bibliográficas. Recomendo você criar uma página específica, você pode botar logo após o texto, mas você dá Enter para criar uma nova página, cria essa página como a de referências bibliográficas, clico em adicionar ou editar a bibliografia e automaticamente o Zotero vai inserir a referência bibliográfica das nossas citações, de acordo com a formatação de estilo que escolhemos. Isso é feito uma única vez, depois da primeira citação e de nós marcarmos aonde será inserida as próximas referências bibliográficas. A partir desse momento, toda citação que for feita, automaticamente o Zotero vai atualizar e vai colocar neste local as referências que estamos utilizando no nosso documento, mesmo durante a sua produção. Vamos inserir a citação no final do parágrafo como nome e data. Vou utilizar somente alguns exemplos de citação, lembrando que esta formatação e essas normas podem ser alteradas de acordo com a BNT, então sempre você tem que se atualizar e saber se a sua citação está adequada às normas do momento, ok? Nesse caso, eu quero inserir no final do parágrafo com nome e data. Vamos inserir o cursor do mouse no final do parágrafo e vamos dar um espaço entre a última palavra e o ponto final. Inserir, onde eu quero, no último parágrafo. Dei um espaço, clicamos lá em adicionar e editar a citação, vai abrir a nossa caixa de pesquisa do novo layout do Zotero. Da mesma maneira, vou digitar a informação que vai me recuperar e que o Zotero vai me dar as opções, clico nela, automaticamente o Zotero vai colocar o que eu quero, nome e data da citação do material que está alimentado lá no meu banco de dados. No caso de inserir citação no início do parágrafo, já citando o nome do autor. São exemplos que nos deparamos corriqueiramente na produção do artigo, da tese, do TCC. Nesse caso, início do parágrafo, já citando o nome do autor. Como fazemos? Clicamos onde queremos, escrever o nome do autor onde queremos inserir a citação. Escrevi o nome do autor. E ao lado do nome, damos 2 espaços em branco, onde ficará o cursor do mouse. Escrevi o nome do autor, dou 2 espaços em branco, onde vai ficar a citação. Feito isso, clicamos em adicionar citação. Neste caso agora, vai abrir o campo de inserção do novo layout do Zotero. Não vamos utilizar esse novo layout. Vamos clicar na setinha de opções que tem ao lado do Z e vamos clicar em visão clássica. Clicamos em visão clássica. Ele abre nosso campo do Zotero. Esse aqui não é do computador, é o banco de dados do nosso Zotero. Então vamos selecionar o texto a qual se refere a citação. E antes de inserir, selecione a opção omitir autor. Certo? Repassando, clicou no Zotero, visão clássica, ele abre nosso banco de dados do Zotero, isso aqui não é do computador, essa janela é do Zotero. Escolhemos o material e clicamos na opção omitir autor. Damos OK e a referência no início do parágrafo, já citando o nome do autor, está inserida automaticamente. Um outro caso, fontes múltiplas de vários autores. Como vai se dar essa inserção de fontes múltiplas, dessa citação em que tem vários autores? Situação na qual em um mesmo parágrafo
é preciso citar 2 ou mais autores. Qual o processo? Coloca-se o cursor do mouse no final do parágrafo e dá um espaço em branco entre a última palavra e o ponto final. Depois iremos clicar lá em adicionar ou editar a citação. Queremos espaço em branco, clicar em adicionar e editar citação. Mais uma vez, vamos utilizar a visão clássica. Vai abrir um novo layout, eu escolho visão clássica, e antes de selecionar qualquer referência, neste momento de vários autores, nós vamos clicar em fontes múltiplas. Fontes múltiplas. Clicamos em fontes múltiplas, neste momento aqui, em que queremos inserir vários autores, várias fontes na mesma citação. Vamos selecionar nossas referências em ordem cronológica crescente, ou seja, do mais antigo para o mais novo. Selecionamos, você vê que esta é a janela do Zotero. Há um campo de busca dos arquivos, a qual eu posso ir inserindo o título do autor, o título da obra. Ele recupera essa informação e nós vamos adicionando. Clicamos, botãozinho verde, tem uma setinha verde aqui, eu clico, aperto a seta verde, ele vem para fazer parte dessa janela. Então, todas essas obras eu quero que seja citada. Eu citei no meu trabalho, então eu tenho que citar, botar nas referências. Coloquei aqui. Marco, aliás, desmarcamos, manter as formas, as fontes ordenadas. Quem vai ordenar somos nós, de maneira automática ou de maneira manual, utilizando essas setinhas, sempre do mais antigo para o mais novo. Feito isso, todo esse processo de busca das referências, de colocar em ordem decrescente, clicamos em OK. Ao clicarmos em OK, as referências são colocadas da maneira e do estilo em que escolhemos dos diversos autores. Estamos chegando ao final. Aparenta ser muita coisa, mas como eu disse, no primeiro momento parece que vai mais complicado do que ajudar. Porém, o uso constante do Zotero, hoje em dia, com o volume de informações em que o aluno, o pesquisador tem, é imprescindível, porque você tem uma gama, de um lado, várias fontes de informações, bases científicas, páginas dedicadas à produção acadêmica, e de outro, como organizar tanta informação. Então, o Zotero, esse gerenciador de referência em si, o Zotero, está aí para isso, para se tornar nosso estante, onde vamos classificar, onde estão nossas revistas, nossos livros preferidos, os livros que ainda não lemos, para que possamos ter uma leitura proveitosa, um estudo proveitoso, e na produção do nosso material, ele também não nos abandona. Ele está lá para inserir automaticamente as citações formatadas de acordo com o estilo que nós escolhemos, assim como inserir as referências bibliográficas de cada citação, as citações que nós utilizamos. Então, você pode adicionar as PDFs, pode criar pastas, pode personalizar a sua pesquisa e alimentar o Zotero de acordo com o que seja mais otimizado para a sua pesquisa. Depois disso, você vai ler o seu material, fazer seu fichamento, suas notas, inserir marcadores em suas notas para que você possa recuperar essas informações posteriormente, e na produção científica, na produção do seu texto, na sua produção textual, você vai inserir automaticamente ali todas as informações baseado no que você alimentou o Zotero. Ok? Então, estamos chegando aí no final. Nós, da biblioteca, no sistema de biblioteca da UERN, nos colocamos à disposição para tirarmos as dúvidas referentes a esse assunto e a outros da vida acadêmica. Temos nosso aplicativo Android, em que tanto as capacitações como as solicitações
Outras dúvidas podem ser tiradas através dele. Temos para o Android, que está disponível na Google Play, e temos para usuários de iPhone, que não está ainda na Apple Store, mas está disponível através de HTML5 na nossa página, nas nossas redes sociais, em que você pode acessar todo esse material, tanto as capacitações como os agendamentos para as capacitações. E estamos nas redes sociais. Né? Há alguns anos a biblioteca já vem trabalhando nisso, diversificando o seu trabalho, nos colocando à disposição. Temos um corpo de bibliotecários altamente eficazes. Todos os campos da UERN no Rio Grande do Norte hoje em dia contam com bibliotecários. Então, não se intimidem de o procurarem, caso necessitem. Desculpe. Temos um serviço de atendimento online, em que você pode tirar suas dúvidas ou pedir encaminhamentos para serviços da biblioteca. Estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Twitter, sempre postando dicas, dicas de materiais, dicas de ferramentas, tudo visando melhorar ou facilitar a vida do aluno durante a vida acadêmica. No mais, me coloco à disposição para tirar suas dúvidas. A biblioteca se coloca à disposição de vocês. E termino lembrando que o sucesso é fazer coisas ordinárias extraordinariamente bem. Não se intimidem com a vida acadêmica. Sejam bons, sejam sempre melhores, produzam de maneira melhores. E saibam que o futuro está aí, não é fácil, mas estamos aqui para tentar ajudar vocês. No mais, obrigado e até a próxima capacitação.